Olá, o nosso trabalho é sobre computação quântica. Eu sou o Pedro Henrique. Eu sou o Vinícius. Uma breve introdução, eu vou falar sobre a história, falar um pouco sobre o Feynman, que é o primeiro físico a colocar a ideia de um computador quântico, e eu vou falar como funcionam os bits também. Sobre a história, lá no começo, a pesquisa para o desenvolvimento da computação quântica começou logo na década de 50. Mas apenas em 1981, o físico Richard Feynman, como eu disse anteriormente, apresentou uma proposta para a utilização de sistemas quânticos em computadores. Já em 1994, Peter Shor desenvolveu o algoritmo de Shor, capaz de fatorar grandes números em uma velocidade muito superior à de computadores convencionais. E em 1999, no MIT, foram construídos os primeiros protótipos de computadores quânticos utilizando a montagem térmica. No ano de 2007, surgiu o Orion, um processador quântico de 16 qubits que realiza tarefas práticas, e foi construído pela empresa D-Wave. Em 2011, a mesma D-Wave lançou o primeiro computador quântico para comercialização, o D-Wave One. E finalmente, em 2017, a mesma empresa D-Wave lançou comercialmente o 2000Q, um computador quântico de 2000 qubits, custando a bagatela de 15 milhões de dólares. Certo. Falando um pouco sobre como funcionam os bits tradicionais do computador normal, padrão, eles, em sua maioria, são digitais. Os computadores, na maioria, são digitais. Portanto, eles são dispositivos eletrônicos que possuem em seus circuitos lógicos apenas dois estados, ou ligado ou desligado, verdadeiro ou falso, corrente elétrica passando ou não, por isso o 1 ou o 0. Portanto, são necessários componentes eletrônicos que assumem esses dois estados, e quanto mais desses componentes confinados em um menor espaço, em teoria, maior será o poder computacional. O problema com essa abordagem é que existe um limite físico, portanto, chegará um dia em que será impossível diminuir o tamanho desses componentes sem esbarrar em fenômenos do reino quântico. Tendo em vista isso, outras abordagens de computação foram surgindo, entre elas a computação com DNA, a máquina de Turing não determinística e a computação quântica, que explicaremos em mais detalhes adiante. Bom, a pergunta que fica é: o que é computação quântica? Primeiro, a gente precisa falar um pouquinho sobre o que é a física quântica, e depois um pouquinho sobre o que é a computação normal, para depois a gente conseguir juntar as duas ideias e conseguir entender melhor o que é a computação quântica. Pode passar os slides. Vamos falar primeiro sobre a física quântica. Vamos comentar um pouquinho sobre o experimento da dupla fenda. Muito tempo atrás, no começo do século passado, teve um experimento que os físicos não conseguiam entender direito. Você pegava um elétron, vamos primeiro falar de um fóton, de luz. Você jogava a luz em uma parede e essa parede tinha duas fendas. Dá um para frente só para mostrar o gifzinho. Aí essa luz passava, tinha duas fendas e como uma onda, imagina a onda do mar. Você imagina um lago, você põe uma barreira com duas fendazinhas. Você bate, é isso que vai acontecer. As duas fendas vão gerar cada uma onda. Essas ondas vão se interferir. O vale de uma com o vale da outra, o pico de uma com o pico da outra, vale de uma com o pico da outra. Então, você tem um padrão de interferência. A gente vai ver como que é esse padrão daqui a pouco. Só que os físicos olharam e falaram, tudo bem, legal, a luz faz isso porque a luz é uma onda. Quando os físicos começaram a fazer isso com o elétron, eles olhavam o elétron e falavam, pô, o elétron também está dando um padrão de interferência. O elétron está se comportando como uma onda.
Isso é muito louco, isso não devia acontecer. O elétron é uma partícula, é tipo uma bolinha de paintball. O esperado é que quando você está atirando numa parede, você está atirando, e aí tem duas janelas. E aí, quando você passa por uma janela, a bolinha passa pela janela e atinge a outra parede. A mesma coisa para as duas janelas. Então, lá na outra parede, na parede que tiver de trás, vai ter a marca de duas janelas. O que eles encontravam não era duas marcas, era um padrão de interferência, onde bem no centro, entre as duas fendas, tinha o maior pico, e aí você tinha um padrão de interferência entre que o próprio elétron fazia. A coisa ficava mais bizarra ainda, porque eles ficavam pensando, não, talvez de alguma forma desconhecida, os elétrons entre si estão se interferindo. Então, para um elétron não interferir no outro, o que a gente faz? A gente joga um elétron de cada vez. E aí, o que aconteceu? Ele continua interferindo. O que os físicos estavam olhando diante deles era que um elétron estava interferindo com ele mesmo e criando um padrão de interferência. Isso fez os físicos entenderem que existia uma dualidade de onda-partícula, só que essas coisas não conseguiam se combinar na física clássica. Foi aí que foi necessário se criar uma física nova, chamada física quântica. E nesse início, o maior nome foi Erwin Schrödinger, conhecido por causa do gato de Schrödinger, que você põe o gato numa caixa e fica vendo se ele está morto ou se está vivo. Um dia a gente fala sobre isso. Mas Erwin Schrödinger cria a equação mais conhecida da mecânica quântica, que é a equação de Schrödinger. Dá mais um para mostrar, que é essa equação aqui, ó. É uma equação feia, você não vai entender, talvez nem Schrödinger entendia direito o que ela significava, mas a brisa é, quando Schrödinger fez essa equação, o resultado dela era uma equação de onda. Então, ele conseguia provar matematicamente que uma partícula quântica, ou seja, uma partícula bem pequenininha, ela se comporta como uma onda. Disso surgiram muitos resultados inusitados, muitas coisas que eles não conseguiam entender, que eles não conseguiam fazer dar certo. Eles não conseguiam entender como que um átomo funcionava, por exemplo. Schrödinger deu o primeiro passo. Dali para frente, muitos avanços na física, na física matemática, para modelar matematicamente a física quântica. Teve um cara que chamava Paul Dirac, que juntou os efeitos quânticos do elétron com efeitos relativísticos, e aí ele conseguiu montar um modelo que realmente conseguia prever como que funcionava um núcleo atômico, a órbita atômica e tudo mais, e assim a física quântica foi evoluindo. Então, de tudo isso que eu disse, o que eu quero que você guarde, que isso daqui é uma equação de onda, e que existe probabilidade envolvida, porque um elétron, ele tem a probabilidade de estar num lugar. Põe o próximo slide para vocês verem o que acontece aqui. O elétron, ele está se interferindo com ele mesmo. E aí o que acontece é um padrão de interferência. Os lugares mais claros é onde tem a maior probabilidade de você encontrar esse elétron. Olha que louco, na linha reta, bem no meio da parede, é onde se tem a maior probabilidade de se achar o elétron. Isso é um padrão de interferência. Tem um pouquinho de probabilidade atrás, porque o elétron pode bater na parede e voltar, mas é uma probabilidade menor comparada com as da frente. Isso é um padrão de interferência. Olha como o centro tem muito mais probabilidade. E aí existe um vale, um lugar onde a probabilidade é zero, não tem. É preto. E aí sobe de novo para um lugar onde tem um pouco mais de probabilidade. E aí desce de novo. Então você tem um padrão que é sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Isso é um padrão de interferência. Bom, deixa eu parar um pouquinho de falar de física quântica agora e vamos para um outro assunto. Vai para o próximo, que a gente vai falar sobre as bases da computação. Primeiro, um bit. O Pedro já falou um pouquinho sobre o que é um bit, que é ou 0
ou 1. Ele transita entre esses dois, nunca está no meio, ou é 0 ou é 1. Com isso, você consegue fazer conta. Só que o que eu quero focar aqui, que vai ser importante para nós entendermos como funciona o computador quântico daqui a pouco, é entender as portas lógicas. As portas lógicas, elas pegam um bit ou um conjunto de bits e fazem algum tipo de cálculo com ele. Vai para o próximo, dá um para ver esse gifzinho. Dá uma olhada, a gente tem essa porta que é a NAND. Então, quando você tem 0 e 0, você tem 1. Quando você tem 1 e 0, ou 0 e 1, você também tem 1. Mas quando está 0 e 0, aí, aliás, quando está 1 e 1, aí sim você tem 0. Essa é um tipo de porta lógica. Passa para a próxima. Outro tipo de porta lógica é a porta OR, a porta OU. 0, quando as duas entradas são 0, a saída é 0. Mas quando pelo menos uma entrada for 1, a saída vai ser 1 também. Com isso, você consegue fazer cálculos com esses bits. E essa é a base da computação digital, como a gente conhece, dos computadores, celulares, dos tablets e tudo mais que a gente conhece. Essa é a base do que está lá no fundo deles. Ok. Mas por que eu mostrei isso? Passa para o próximo slide. A computação quântica, ela junta esses dois universos. Ela cria uma coisa que se chama um qubit. Um qubit é um bit quântico, e esse bit quântico, ele é uma partícula quântica. E aí, cada computador quântico, cada empresa vai decidir como vai criar esse computador quântico. Qual vai ser a partícula? Pode ser um elétron, pode ser um fóton, pode ser qualquer uma que eles quiserem, eles decidem. Só que a modelagem matemática sempre tem que ser a mesma. E aí você também tem portas lógicas quânticas. Olha só como as coisas se juntam. Um qubit é uma partícula quântica, que é lá da física quântica. Uma porta lógica quântica, a gente está roubando a ideia da computação digital e encaixando dentro de computação quântica. Existe um outro fenômeno que chama entrelaçamento quântico. Ele eu vou gastar alguns segundinhos para explicar o que é, porque ele é muito importante. Ele é o que dá o poder da computação quântica. Você tem lá duas partículas quânticas. Você pode criar uma interação entre elas duas, e essa interação vai criar uma relação entre elas. Essa relação é chamada de entrelaçamento, ou emaranhamento. Você pode achar das duas formas. Entrelaçamento ou emaranhamento quântico. O que acontece? Você junta elas, faz um rolê lá. Quando você separa, essas duas partículas elas estão ligadas por alguma coisa que não é explicado pela física. De tal forma que se você separá-las a qualquer distância, e até hoje não existe uma distância máxima, quando você mexe em uma, a outra responde da mesma forma. Quando você coloca alguma coisa em uma, você faz ela interagir com alguma coisa, algum campo magnético, qualquer outra coisa. Essa outra partícula que está entrelaçada também reage da mesma forma. Einstein chamava esse efeito de efeito fantasmagórico do elétron. Era uma coisa muito bizarra quando surgiu. Até hoje é um pouco bizarra, é difícil de entender, mas acontece. É matematicamente provado e é fisicamente, é comprovado por experimentos. E daqui a pouco eu vou te mostrar o porquê isso é tão importante para a computação quântica ser tão poderosa. E eu vou comentar um pouquinho do mercado de trabalho mais para frente. Vai para o próximo slide. Eu quero mostrar matematicamente o que é um qubit. É isso daqui. Passa mais um. Isso, queria que mostrasse esse. Lembra que no bit clássico você tem o 0 e o 1? Ou está desligado ou está ligado? Um bit quântico, a gente, como só sabe fazer computação de um jeito, a gente fala que existe um estado 0 e um estado 1. Esses estados, eles são representados por dois vetores, que são essas matrizes aqui. A matriz 1, 0, que representa o estado 0, e a matriz 0, 1, que representa o estado 1.
Nossa, é muita coisa, sim, é muita coisa, mas juntar computação com física quântica não ia dar um negócio simples. Legal. Esses dois estados, o que pode acontecer? Um vetor, um qubit, um psi, ele vai assumir o que a gente chama de um estado intermediário, vou chamar assim para ver se entra um pouquinho mais na sua cabeça. Passa mais um slide para mostrar isso. Esse estado intermediário é isso daqui. O psi, ele é um alfa 0 mais um beta 1. O que isso significa? O alfa é a probabilidade desse bit estar em 0. E esse beta é a probabilidade dele estar em 1. Mas não entenda que é um treco tipo, sei lá, quando você vai jogar na Mega Sena. Qual é a probabilidade de dar esse número? Aí vai lá e deu. Não. Esse bit ele está ao mesmo tempo no 0 e ao mesmo tempo no 1. Olha a bizarrice. Só que quando você vai medir, quando você vai olhar para esse bit, ele vai colapsar. Esse é o nome, ele colapsa para 0 ou para 1. E se você fizer isso várias vezes, vai fazendo, você vai ter a probabilidade dele colapsar em 0, a probabilidade dele colapsar em 1. Isso que significa o alfa e o beta. O bit está ao mesmo tempo nos dois, mas quando você for medir, você tem as probabilidades dele colapsar para um para outro. Esse H que eu coloquei aqui para vocês verem é um exemplo de uma porta lógica quântica. Essa é uma das portas lógicas mais comuns, uma das portas lógicas mais usadas, ela chama porta lógica de Hadamard. Essa porta lógica, ela tem a função de colocar os bits quânticos na mesma probabilidade de estar no meio a meio ali. Colocar ele no meio a meio. E aí eu coloquei a conta só para você ver como é que faz a conta. Você vai aplicar a Hadamard no bit quântico, você vai aplicar a matriz nesse vetor. Essa matriz ela é uma transformação linear. Você vai descobrir isso no próximo semestre. O Pedro vai falar um pouquinho sobre essa matéria. Você vai entender como é que essas coisas se juntam, porque você está transformando o estado desse bit quântico, do que era alguma coisa, para um novo estado. E você tem porta lógica quântica torta e à direita, que faz um monte de coisa. Você tem porta lógica que gira o seu bit, que vira ele nas 3 direções do espaço. Você tem porta lógica que ela é condicional. Eu vou mostrar uma porta lógica condicional. E você vai fazendo cálculos com esse tipo de porta lógica. Vai para o próximo slide para a gente ver isso. Porque aqui eu vou mostrar a importância do entrelaçamento e vou aproveitar e mostrar aquela porta que eu disse. Quando você tem 2 bits quânticos entrelaçados, você não tem mais o 0, o 1, 0 e 0 e 1. Não, você tem uma mistura dos dois. É 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, tudo junto e misturado ali. Você vai ter uma possibilidade maior. Então, perceba, se eu tenho 1 bit, eu tenho 2 estados. Se eu tenho 2 bits, eu tenho 4 estados. Se eu tenho 3 bits, próximo slide, eu vou ter 8 estados. Então, a possibilidade de estados cresce exponencialmente com a quantidade de qubits que eu tenho. Olha como a quantidade de qubits dá o poder do computador quântico. Porque eu não coloquei aqui porque não ia caber. Mas quando eu junto 4 qubits, vão ser 16 estados. 5 qubits, 32. 6 qubits, 64. 7 qubits, 128. Se eu tenho 8 qubits, eu já pulo para 256 possibilidades que eu tenho ali. Fazer conta, você não vai fazer essas contas na mão, não rola, você manda um computador fazer para simular, e o computador quântico vai fazer conta com 8 qubits. 8 qubits, você tem 256 estados diferentes para você fazer conta ao mesmo tempo. Porque quando você aplica a porta lógica se aplica a todos os estados ao mesmo tempo. Vai para o próximo, que a gente vai ver o que é uma porta lógica quando você tem 2 bits entrelaçados.
A sua matriz, antes que era 2x2, agora virou 4x4. Olha que matriz bonitinha. Isso é uma matriz, isso é uma porta lógica que chama CNOT. O que é uma CNOT? Ela é um NOT, é um não condicionado. Quando você tem 2 bits, você olha para um e fala, tá, dependendo do estado do primeiro, o segundo vai passar normal, vai passar ele mesmo, só vai, ou ele vai inverter. Ele vai inverter o alfa com o beta lá, vai ter uma inversão, que é a função da NOT na computação clássica. A NOT inverte, o que era 0 vira 1, o que é 1 vira 0. No bit quântico, o que você faz? Troca as probabilidades. Vamos ver como que é uma porta lógica quando você tem 3 qubits entrelaçados. Próximo. Agora uma matriz 8 por 8. As contas começam a ficar um pouquinho mais complicada quando você vai entrelaçando o bit quântico. Mas isso daqui é a mesma ideia da CNOT, só que agora eu dependo de 2 qubits para mudar um terceiro qubit. Eu olho 2 e mudo um terceiro. É isso que essa porta lógica faz. Não é difícil de entender, mas quando você olha uma matriz dessa, dá até uma dorzinha no coração. Vamos para a próxima. E aqui a gente vai falar sobre algumas áreas que tem. Com certeza, o que é mais falado sobre computação quântica é sobre a criptografia, sobre quebra de criptografia. E o algoritmo que faz isso é o algoritmo de Shor. O Pedro comentou sobre o Shor, que em 1994, se eu não me engano, Shor desenvolveu esse algoritmo, acho que é no MIT, no laboratório do MIT, que o que ele faz é, ele aplica essas portas lógicas, várias outras, de um jeito que o computador quântico consegue fazer o cálculo de fatoração muito mais rápido do que um computador normal. A criptografia hoje, no mundo, como que ela funciona? Número primo, todo mundo sabe o que é, pelo menos a gente. A gente sabe o que é, melhor falando. Um número primo, pega 2 números primos muito grandes, mas muito grandes mesmo. Assim, grande, imagina outra grande. Multiplica esses 2 números primos. Quando você multiplicar, vai dar um número maior ainda, assim, bizarramente grande. Você entrega esse número gigantão. Para você multiplicar 2 números primos é muito fácil. Você consegue, um computador faz tranquilo. Agora, o processo inverso é muito difícil. Quando você tem um número muito grande, você fatorar ele em números primos é um processo muito penoso. É um processo que demanda muita computação. E é por isso que é muito difícil você quebrar uma criptografia, porque ela é baseada nessa fatoração de números primos. Quando Shor consegue fazer um algoritmo quântico que fatora números primos a uma velocidade, assim, muito, mas muito rápida mesmo, Shor dá a possibilidade de se quebrar a criptografia do mundo. E o Pedro vai falar de um professor que trabalha exatamente com isso, com um computador quântico. Como é que você cria uma criptografia que nem um computador quântico faz, que nem um computador quântico quebra? Bem louco, mas vamos para a próxima. Desenvolvimento de hardware. Para fazer um computador quântico, o computador quântico não é pequenininho igual ao teu notebook, igual ao teu desktop. O computador quântico é gigante, pega uma sala inteira de um prédio, às vezes um andar inteiro de um prédio. Ele precisa de campos magnéticos para você controlar os bits quânticos, as partículas que estão lá. Você precisa de supercondutores. Esses supercondutores precisam de resfriamento a nitrogênio líquido, assim, temperaturas que chegam ao zero absoluto, assim, chegam não, porque não dá, mas beiram o zero absoluto. Você precisa de sistemas de controle muito precisos. Então, o desenvolvimento do hardware para computadores quânticos é uma coisa muito minuciosa, muito precisa, e que precisa de profissionais, engenheiros, físicos, muito qualificados para conseguir juntar tudo isso. Além disso, você tem a área de pesquisa. A própria pesquisa em mecânica quântica, você vai desenvolvendo mais mecânica quântica para conseguir fazer cálculo com isso. E você tem pesquisas em química. Porque, gente, química é basicamente um monte de partícula quântica se juntando. Elas estão conversando entre si. O que melhor para simular um composto químico do que um computador quântico, que vai conseguir simular muito bem as partículas quânticas. Então, isso foi uma das ideias que o Feynman teve lá em 1984, acho que foi isso, 84, não lembro.
O Feynman, o cara que teve a primeira ideia do computador quântico, foi uma das ideias dele. Pô, um computador quântico poderia simular sistemas quânticos e poderia ajudar muito no estudo de química, entendeu? E algumas empresas que já têm coisas funcionando, a IBM. A IBM tem um computador quântico, você pode procurar no Google, IBM Quantum Computer, e vai aparecer lá um site que você pode montar um circuito quântico. Você monta com essas portas, existe um diagrama lá para você montar. Eu não mostrei o diagrama aqui, mas é facinho de entender, você vai pondo as portas lógicas, e o computador quântico da IBM vai calcular isso para você e vai te mandar o resultado. Tem uma fila de espera, mas você pode usar um computador quântico pela IBM. Olha que da hora. A Google tem vários projetos, ela incentiva a pesquisa em computadores quânticos, ela já tentou entrar nesse meio, não está super desenvolvido quanto a IBM e a D-Wave, mas a Google ainda é a Google e ela tem muita coisa aí que está fazendo. A D-Wave, como o Pedro falou, ela tem computadores quânticos para serem comprados comercialmente. Bagatela de 15 milhões, quem não tem 15 milhões de dólares para dar no computador quântico, tranquilo, vai lá. E é basicamente isso. Próximo. Certo. Falar um pouco sobre as matérias relacionadas à computação quântica oferecida pela IASH USP. No curso de Sistemas de Informação, tem uma matéria de matrizes, vetores e geometria analítica. Essa é uma matéria que está muito relacionada à computação quântica, porque toda representação em computação quântica é matricial. Tudo que você tem em computação quântica é relacionado a uma matriz. E os cálculos são vetoriais. Sem falar que a física quântica, por trás, é modelada como um espaço vetorial sobre o corpo dos complexos de dimensão infinita, normado, também chamado de espaço de Hilbert. Falando um pouco sobre outra matéria que é relacionada à computação quântica, é a introdução à estatística, porque todos os cálculos na computação quântica são probabilísticos, ou seja, no final você terá as probabilidades de cada resultado. Tudo é uma probabilidade, você não consegue o valor exato com 100% de certeza. Também tem a esfera de Bloch, demonstrada aí, que ela é muito usada na computação quântica. Falando sobre os professores que trabalham na pesquisa de computação quântica, não tem nenhum professor da IASH, mas tem professores ou que já foram professores da USP, como, por exemplo, o Paulo Alberto Nusswein e do Marcelo Martinelli, que trabalham na pesquisa da óptica quântica. O laboratório deles foi um dos primeiros a fazer o entrelaçamento quântico de ondas luminosas com um único laser. Já Paulo Barreto tem vários trabalhos de pesquisa na área de criptografia pós-quântica, que é basicamente uma contraversão, uma medida de proteção contra a computação quântica para proteger os dados. É basicamente você se protege de um ataque de computadores quânticos. É uma segurança. Bom, para concluir, é notável que a computação quântica é um tópico extremamente complexo e está apenas nos estágios iniciais de desenvolvimento. Mas, mesmo nesses estágios iniciais, já é capaz de realizar feitos gigantescos na área de computação, superando até mesmo sistemas tradicionais bem complexos, em algumas tarefas específicas. Essa é a questão, ele supera em questões específicas, não funciona muito bem em contextos gerais. Bom, portanto, só nos resta esperar os grandes feitos que essa tecnologia incrível pode proporcionar no futuro e todos os resultados que vai trazer na nossa vida. Esse foi o nosso trabalho sobre computação quântica. Muito obrigado. Lembrando, qualquer dúvida, deixa no comentário. Isso aqui vai estar no YouTube. Para os que forem da nossa turma, só chamar, que é um assunto que eu adoro falar. Mas se tiver qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer
crítica ou se quiser complementar, deixa no comentário e é nóis, gente. Falou! Tchau, tchau.